Graça e paz. Estamos começando o nosso 11º encontro no estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Mas antes de nós começarmos a desenvolvermos o tema de hoje, que é a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, eu queria acrescentar 2 livros, 2 obras nas nossas referências. Lá na segunda aula, se eu não me engano, eu apresentei as obras que nós usamos como referência para esses estudos. E eu queria acrescentar, agora que começamos as viagens do apóstolo Paulo, as viagens missionárias, e agora a partir do capítulo 13 até Atos 28, todo esse restante, a metade do livro, ela é focada na vida, na viagem, naquilo que o apóstolo Paulo desenvolve. Então eu queria acrescentar mais 2 referências, 2 obras que nos servem como referência para esse estudo. Uma delas é Paulo, o apóstolo da graça, da sua vida, cartas e teologia, do F.F. Bruce. E outro é Teologia de Paulo, o apóstolo da glória de Deus em Cristo, esse do Thomas Schreiner. Então são 2 obras importantes. E eu recomendo principalmente essa do apóstolo Paulo, Paulo, apóstolo da graça, sua vida, cartas e teologia, que é um livro muito bom, uma obra muito boa de ler, simples, bem objetiva, e traz um monte de informações importantes a respeito das cartas, da escrita, da teologia, e dando dentro de um contexto histórico. É muito bom, esclarece muito, nos traz muitas informações. Então vamos lá, estudando a partir do capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos. E a partir do capítulo 13 e 14, nós temos ali a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E o que nós destacamos? Vários são os pontos em que nós podemos dar destaque, mas devido ao tempo, alguns pontos que me chamaram a atenção, e eu creio que vai nos dar informações, vai nos ajudar na interpretação e no estudo da palavra. A primeira consideração que eu gostaria de fazer é a respeito da Antioquia, da cidade de Antioquia. Nós já falamos sobre ela, sobre esta grande cidade, era a terceira maior cidade do Império Romano, e ela, uma cidade que aceitou muito bem o Evangelho. Ali naquela cidade, o Evangelho começou a ser pregado para os judeus e depois também alcançou os gentios. Em algumas outras cidades onde as missões chegaram, era especificamente para os judeus, nós já vimos isso também, mas ali na Antioquia se começa a pregar aos gentios, e os gentios recebem muito bem, mais uma vez, observando que para o judeu existia 2 tipos de pessoas, o judeu e o não judeu. O não judeu era chamado de gentil, eram as outras gentes. Então os gentios receberam muito bem o Evangelho, receberam muito bem a palavra da salvação, e isso chega ao conhecimento da igreja em Jerusalém, e a igreja em Jerusalém então ela envia Barnabé vai a Antioquia, mas chegando na Antioquia, isso a gente já falou na última aula, retomando, ele percebe que precisa do apóstolo Paulo. Ele reconhece que o apóstolo Paulo, Saulo, ainda era aquele que foi chamado por Deus para levar o evangelho aos gentios. Então ele vem até Antioquia, ali se estabelecem Barnabé e Saulo, e começam esse trabalho. E esse trabalho ganha uma proporção muito grande na Antioquia, até inclusive, porque Antioquia era uma cidade muito grande, para a época, e o fato dela ter recebido o evangelho de braços abertos deu um grande destaque, chamou a atenção. E isso leva os estudiosos a classificarem a cidade, ou denominarem a Antioquia como a igreja na Antioquia, como a igreja mãe dos gentios. Ou seja, Jerusalém era a igreja mãe dos judeus
E a Antioquia, a igreja em Antioquia, era a igreja mãe dos gentios. E nós percebemos essa independência ou essa autonomia da igreja de Antioquia pelo fato de serem eles mesmos que deliberam, eles que impõem as mãos sobre Barnabé e Paulo, e eles que enviam nessa obra, nessa viagem missionária, a coordenação, digamos assim, a administração, Barnabé e Paulo saem, são enviados, estão sendo enviados pela igreja de Antioquia. Não há uma interferência da igreja de Jerusalém. Então, isso a gente percebe então que eles têm essa autonomia, essa independência. E isso é bem importante, esse fato é bem relevante, porque nós vimos que mais tarde a própria igreja romana, ela deseja ou ela impõe, né, a sua autoridade. Ela submete todas as demais igrejas, como até hoje, à autoridade da igreja de Roma. Eles eram totalmente independentes, eles tinham a sua autonomia. E isso é bem importante, esse destaque para o caminho que a igreja toma mais tarde, de igrejas querendo se submeter a outras igrejas como se fosse uma hierarquia. E hoje muitas denominações trabalham, mesmo que não explicitamente, mas implicitamente trabalham com esse sistema de hierarquia. E não é uma questão de antiguidade, é uma questão de autoridade, né? A gente vê que é necessário apresentar números, é necessário ter resultados. E por quê? Porque alguém está cobrando, e quem cobra tem um lugar acima, né, na cadeia hierárquica. E isso é muito comum nos dias de hoje em muitas denominações. Um outro ponto de relevância, né, ainda dentro do contexto da igreja da Antioquia, é o fato de Barnabé e Paulo serem enviados. Nós sabemos da capacidade que tinham esses dois, né, do revestimento de poder que esses dois tinham. Eram homens cheios do Espírito Santo. Com certeza eram eles que lideravam aquela igreja na Antioquia, mas são eles que são enviados. Eles poderiam muito bem dizer, ou assumir a posição: bom, nós estamos aqui, né? Nós somos os líderes, nós somos chamados, então nós vamos ficar aqui, vamos enviar alguém. Eis-me aqui, envia o meu irmão. Eles poderiam mandar outros nas missões, para essas viagens missionárias, porque eram muito perigosas essas viagens. Mas não, eles assumem o seu chamado. Paulo assume o chamado que Deus deu para ele. Ele sabia que ele foi chamado para pregar aos gentios, e ele não terceirizou o seu chamado. Ele assumiu a responsabilidade, poderia desfrutar do privilégio de estar ali na Antioquia, uma igreja grande, e então enviar outro, mas não. O chamado, ele tinha consciência de que o chamado era dele, e ele precisava ir, era ele que precisava pregar o evangelho aos gentios. Isso pode nos levar à reflexão, né? Muitas vezes nós vimos igrejas, por exemplo, em que o pastor já perdeu esse cheiro de igreja, já perdeu esse cheiro de ovelha, se torna às vezes pastor de gabinete, porque se afasta, acaba, né, com o tempo, com a caminhada, com o crescimento da igreja, acaba se envolvendo muito mais com a parte administrativa da igreja do que realmente aquilo para qual ele foi chamado, que é para cuidar de ovelha. Pastor cuida de ovelha. Por isso nós temos lá no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, porque Davi sabia o que era ser pastor, ele era pastor e cuidava de ovelhas. Nós temos o próprio Jesus falando, né, dando, né, o exemplo, fazendo analogia com o bom pastor. Ele era o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor tem o cheiro de ovelhas, mas muitas vezes isso acaba deixando, no ministério pastoral, o cuidar de ovelhas passa a ser um segundo plano. Parece que administrar a igreja, gerir a igreja, se torna o principal objetivo, a principal função do pastor. Mas não só para os pastores, como para nós também, muitas vezes também deixamos de lado o nosso chamado. Muitas vezes nós sabemos que temos um chamado de Deus,
e acabamos colocando esse chamado de lado e muitas vezes desejamos ou colocamos para outro esse chamado. Chamamos outros para fazer aquele chamado que Deus nos deu. Então nós precisamos também assumir a responsabilidade sobre o chamado que Deus nos deu. Se Deus confiou a nós esse ou aquele chamado, esse ou aquele ministério, nós precisamos assumir essa responsabilidade. Não importa do que nós teremos que abrir mão, e também não importa o perigo e as dificuldades que esse chamado impõe. O que importa é que aquele que nos chamou, ele é fiel para nos sustentar. Bom, e o primeiro ponto dessa viagem, a primeira região a ser visitada pelas missões do apóstolo de Barnabé e do apóstolo Paulo, é a ilha de Chipre. Com certeza Barnabé escolheu esse primeiro ponto porque Barnabé era natural de Chipre. Então eles viajam ali, fazem as missões pela ilha de Chipre, e numa determinada cidade acontece um milagre às avessas, podemos dizer assim. Porque no ministério de Jesus, Jesus sempre deu vista aos cegos. No ministério de Jesus, os milagres, Jesus sempre, em relação aos cegos, ele dava a visão aos cegos. E nesse milagre específico, o que Paulo faz é tirar a visão. Enquanto Jesus fazia o milagre dando a visão, Paulo faz o milagre tirando a visão. Ele encontra ali um mago, um feiticeiro, um mágico, são sinônimos, naquele contexto ali judaico são sinônimos. Diz a esse mago que estava chamando a atenção, né, do procônsul Sérgio Paulo, né, não impedindo com as suas ações, com as suas magias, de que o procônsul, né, ouvisse a palavra e cresce na palavra que estava sendo pregado por Paulo e Barnabé. Então Paulo faz com que, né, fala para o mágico, para Elimas, né, ou, né, o nome judeu dele, Bar Jesus, que ele perderia a visão por um tempo. E isso é algo bem significativo dentro do contexto bíblico, porque havia então aquele mágico ali impedindo que o procônsul cresce naquilo que Paulo estava pregando, na mensagem de Paulo, tirava a atenção dele. Isso nós nos reportamos lá no Egito, lá quando vai Moisés e começa a realizar os milagres, né, começa a trazer as pragas do Egito. Os magos, os feiticeiros do faraó também replicavam o milagre, o acontecimento, a feitiçaria, por meio da feitiçaria. E isso impedia, isso ajudava a que o coração do faraó se endurecesse. Não permitia que o faraó visse com clareza a mensagem que Moisés estava dando a respeito da libertação do seu povo. Fazia com que ele não cresce na mensagem, tirava a atenção dele. Isso nós temos aqui, né? Essa ação deste mago, do Elimas, do Bar Jesus, tirava a atenção do procônsul. E nós sabemos que é interessante também, né? Por que veio esse castigo, esse milagre que tirou a visão dele. Ele era judeu, e os judeus conheciam a lei. O judeu sabia que era abominável a Deus lidar com a feitiçaria. Era e continua sendo. Nós temos um episódio lá com Saul, né, quando se fala em magia, né, Saul é um exemplo de alguém que lidou com a magia, um homem de Deus que começa a se envolver com a magia. Primeiramente, o pecado dele, né, de rebeldia, é comparado à feitiçaria, porque ele estava determinando a vontade de Deus. Né? Os magos, os feiticeiros, eles são buscados, né, para saber qual é a vontade de Deus, os oráculos. E
né, quando ele se tornou rebelde, ele estava dizendo que ele sabia a vontade de Deus. Por isso que o pecado lá de Saul a rebeldia é comparado ao pecado de feitiçaria. E mais tarde Saul deliberadamente, né, diretamente procura uma feiticeira. E a palavra diz, é bem clara, que essa ação, por isso ele perde o reinado dele, né? Ele entra no total fracasso por causa que se envolveu, né, com a feitiçaria. E isso é abominável a Deus. Então esse mago, né, sofre, perde a visão em função disso. Em função não apenas de ele podia ser que era inocente, não sabia que isso era abominável a Deus, mas ele era judeu e ele sabia muito bem com o que ele estava lidando. E, no entanto, esse milagre chama a atenção, tem um efeito contrário, porque ele acaba chamando a atenção do procônsul, acaba chamando a atenção de Sérgio Paulo e leva, né, por esses fatos e outros, talvez que não estejam relatados ali, a crer no Evangelho, a crer na mensagem que Barnabé e Paulo estavam pregando. Depois disso eles vão para Frígia, na região da Frígia, lá é onde, né, João Marcos abandona a missão. João Marcos deixa Barnabé e Paulo e volta, né, volta para Jerusalém, né. João Marcos, aqui, primo de Barnabé, na casa de João Marcos, da mãe de João Marcos, era onde talvez fosse ali a cela do Pedro. O pequeno grupo do Pedro deveria ser na casa da mãe de João Marcos. Então João Marcos, que mais tarde se torna o evangelista Marcos, acaba voltando para Jerusalém, nessa cidade. A próxima parada é na cidade de Antioquia, mas é uma outra Antioquia, Antioquia da Pisídia. E o que se destaca aí nessa cidade é algo interessante. Em primeiro lugar é os motivos pelos quais, né, Barnabé e Paulo não ficaram no litoral. Eles haviam cidades importantes no litoral, mas só que eles não ficam na região litorânea. Eles acabam indo para o interior, para lugares mais altos. A primeira cidade, ou para onde eles vão, a cidade de maior destaque ali, é essa Antioquia da Pisídia. E por que será que eles não ficam no litoral e vão para o interior? Em primeiro lugar, a gente sabe, né, que com certeza Deus no controle, Deus, o Espírito Santo na direção. Mas os estudiosos também destacam que um dos motivos poderia ser a questão do procônsul Sérgio Paulo, né, que se converteu lá na cidade, na ilha de Chipre. Talvez ele tivesse parentes nessa região e por isso Barnabé e Paulo não ficaram na região litorânea e foram para o interior. Essa poderia ser um dos motivos. E o outro motivo, talvez, né, mais relevante ou com mais fundamento, é a possibilidade, e isso é bem difundido, é bem comentado entre os estudiosos, de que Paulo tivesse contraído malária. Era uma região endêmica de malária, né? Uma região ali, nessa região que eles estavam no litoral, havia muitas pessoas que contraíam malária. E para se curarem, se recuperarem, elas iam para os lugares mais altos, mais secos. Então, talvez um dos motivos fosse esse, ou o motivo fosse esse, de que Paulo tivesse contraído malária e para sua recuperação, então ele não fica no litoral, para uma recuperação mais rápida, ele vai para um lugar mais alto, um lugar mais seco. E isso é bem, né, tem sentido, porque as duas sequelas que a malária deixa é distúrbio na fala, né? Possivelmente ela pode deixar essa sequela do distúrbio na fala e também de causar a cegueira. Com o tempo ela causará a cegueira. E nós sabemos que as cartas de Paulo, ela destacam isso. Lá em Corinto, por exemplo, há uma disputa ali entre, né, as pessoas, entre os irmãos da igreja lá, entre Paulo e Apolo. Apolo tinha uma boa retórica, era de boa oratória,
Mas Paulo também tinha, né, um poder de argumentação muito grande. Mas eles relatam até, né, Paulo relata na carta dessa disputa que eles tinham, que uns são de Paulo e outros de Apolo, porque Apolo falava melhor que Paulo, tinha uma retórica melhor. Talvez, né, eu fiquei imaginando isso, talvez até em função de que Paulo pudesse ter como sequela da malária, né, algum distúrbio na sua fala. É possível, é possível. E na carta aos Gálatas, Paulo se refere também que foi ter com eles, essa região aí que ele está é a região da Galácia, né? Quando Paulo escreve aos Gálatas, a Galácia não é uma cidade, é uma região, e uma grande região, uma região muito extensa na época do Império Romano, a província da Galácia. Então ele escreve e ele se refere que foi ter com eles em função de uma doença, de uma enfermidade. Então esses dois fatores, né, a cegueira também, né, Paulo mais tarde nas cartas se percebe, os estudiosos dizem que ele começa a apresentar, né, um problema de visão, né, de enxergar pouco, talvez por isso muitas cartas sejam escritas por outros, ditadas por ele, com o pensamento dele, mas simplesmente escrita por outra pessoa, por outro dos seus discípulos que estavam com ele, seus companheiros de viagem, que escreviam a carta. Mas, né, isso não tira nenhum mérito, nada do Paulo, porque, né, a unção, o revestimento de poder que Deus deu para ele é inquestionável. Apenas outra pessoa escrevia, né? Talvez em função da cegueira, que é uma outra sequela da malária. Então isso é bem interessante, né? É uma informação que a gente, né, adquire e é bem interessante. Então o motivo pelo qual, né, isso depois é relatado nas cartas, então a gente já tem uma noção do que se trata. Então ele vai para Antioquia da Pisídia. Então esse é um fato, né, a destacar. E o outro fato é a estratégia que Paulo usa. E é bem interessante porque em todas as cidades, ou quase todas as cidades que Paulo chega, a primeira questão, o primeiro lugar que ele vai pregar é na sinagoga. Mas não é que ele chegue na sinagoga e pregue, ele vai visitar a sinagoga, né? Se não me engano, é nessa sinagoga de Antioquia da Pisídia que após alguns sábados ele frequentar, é dado a ele a oportunidade. Então ele chegava nas cidades, ia até a sinagoga, frequentava, até que lhe era dada a oportunidade de expor. Aliás, era uma palavra de estímulo, uma palavra de força para a igreja. Então ele vai e faz, ele está na sinagoga. Outras pessoas, os gentios poderiam ir na sinagoga, mas a grande maioria da sinagoga era de judeus. Então Paulo ali está pregando para os judeus. Quando Paulo vai na sinagoga e prega na sinagoga, ele está pregando essencialmente para judeus. Existiam gentios assistindo, sim, com certeza. A palavra nos mostra isso, o próprio livro de Atos também nos mostra isso, que haviam gentios que iam até a sinagoga, mas a grande maioria dos seus ouvintes era judeu. E é por isso que a sua ministração, o seu discurso, aquilo que ele prega na sinagoga para os judeus é muito semelhante ao discurso ou à pregação que Pedro faz. Se nós pegarmos lá Pedro no capítulo 2 de Atos, 3 de Atos, as pregações que Pedro faz, que são essencialmente para os judeus lá no início, toda ela, porque Pedro prega essencialmente para os judeus, tem muita semelhança com a pregação que Paulo faz aqui e é descrito aqui nessa sinagoga em Antioquia da Pisídia. E então ele sempre faz isso, se torna a estratégia de Paulo. Ele chega na cidade e prega, procura uma sinagoga, e quando ele tem a oportunidade, ele traz a sua mensagem, mostrando, provando por meio da Escritura que Jesus Cristo era o Messias, tão aguardado e tão esperado por Israel. Mas essa oportunidade que era dada para Paulo, né, não passava de 3 sábados.
Às vezes, na primeira oportunidade, já havia polêmica, e eu creio que ele nunca pregou mais do que 3 sábados numa sinagoga, até que os judeus rejeitassem a sua mensagem e se irritassem, ficassem bravos com Paulo, e ele era convidado a se retirar da sinagoga. Mas sempre havia aqueles que ouviam a palavra com o coração aberto. Aquela mensagem que Paulo pregava sempre encontrava o coração de alguém. Sempre alguns ficavam com sede, com desejo de ouvir mais da sua mensagem. E o que acontece então é que esse grupo se retirava com ele. Esse grupo passava então a buscar Paulo para ouvir mais das Escrituras, para ouvir mais da sua mensagem, da sua pregação. E esse grupo se reunia na casa de alguém. Então começava ali o pequeno grupo, começava ali a célula, começava ali a igreja cristã. Quando se fala da igreja, né, que Paulo fundava, igreja na casa do fulano, igreja na casa do Beltrano, eram esses pequenos grupos que se reuniam na casa de alguém que tinha um grande coração e de alguém que buscava, que tinha sede de ouvir mais da mensagem de Deus. E então começava assim a verdadeira igreja cristã. A igreja de Jesus, do cristianismo, é essa igreja que se formava nas casas. E ali então Paulo dava continuidade ao ensinamento, à pregação sobre Jesus Cristo como Salvador, o esperado das nações, na casa de algum irmão, e ali ele ministrava. Quando nós vamos lendo as demais cartas, ou quando vamos lendo até Atos dos Apóstolos, nós vamos percebendo que isso é um fato que ocorre com frequência. Quase todos os relatos nos mostram que Paulo usa a mesma estratégia. Chegava, procurava a sinagoga, quando tinha a oportunidade, quando lhe era dada a oportunidade, ele anunciava por meio das Escrituras que Jesus era o Salvador, uma pregação semelhante à de Pedro. Então ele era rejeitado, então a sua mensagem era rejeitada, então ele era retirado da sinagoga, mas sempre havia um grupo que ia com ele, e esse grupo então formava a igreja. E quando nós lemos repetidamente isso, nos dá uma primeira impressão de que Paulo era um divisor, de que Paulo ia na sinagoga, como se fala muito por aí no linguajar gospel, né? Ele ia pescar em aquário. Talvez a gente possa ter a sensação de que Paulo, não, vou pregar lá nos judeus, entre os judeus, e para que eles conhecem as Escrituras, alguns vão crer, outros não, mas os que crerem, eu formo a minha igreja. Talvez a gente venha a pensar dessa forma, mas o que nós sabemos é que a salvação vem para os judeus. Jesus fala isso à mulher samaritana, que a salvação vem dos judeus. Os judeus foram o povo escolhido de Deus para revelar Deus ao mundo, para revelar salvação ao mundo. Não, os judeus, ao longo do tempo, interpretaram errado aquilo que Deus tinha. Deus queria, por meio de Israel, mostrar ao mundo quem ele era, se revelar ao mundo, salvar o mundo. Mas Israel entendeu que Deus se revelava a Israel porque Deus era apenas Deus de Israel e que a salvação era apenas para Israel. E no entanto, não era isso que Deus tinha em mente, ou não era isso que por meio de Jesus fica esclarecido. Mas isso não diminui o fato de que Deus escolheu Israel, de que Israel é o povo escolhido de Deus. Então o que Paulo tem, e Paulo era judeu, ele tinha um grande amor, e era por amor que Paulo primeiro pregava aos judeus. E ele escreve isso em alguma das suas cartas, na carta aos Romanos principalmente, ele fala primeiro ao judeu, depois ao grego, ou primeiro ao judeu e depois aos demais.
porque a salvação, Israel é o povo escolhido de Deus. Então, e ele também, como judeu, por amor, o seu povo levava a palavra, mas assim como rejeitaram ao próprio Cristo, ao próprio Jesus, a grande maioria dos judeus também rejeitava a pregação de Paulo, o anúncio de que Jesus era o Messias. Eles continuavam rejeitando, mas não era por isso que Paulo deixava de pregar a eles. Não era porque eles rejeitavam que Paulo deixava de um grande amor, sabendo das consequências que sofreria. Continuava indo primeiro aos judeus e pregando a salvação a eles. Isso também nos faz refletir, porque muitas vezes nós desistimos. Muitas vezes, quando nós sabemos que vamos receber um não, ou sabemos que o terreno ao qual nós vamos lançar a semente não é um terreno fértil, é um terreno com espinho, é um terreno pedregoso, nós desistimos. Nós nem chegamos a anunciar, a cumprir a nossa missão. Não, mas para o fulano é muito difícil, coração muito duro, o entendimento, o conhecimento é muito racional, é muito isso, é muito aquilo, e nós nem, ou vai ser difícil, vai ser um preço muito alto que eu vou pagar, então fica muito complicado. Paulo, ele ia e pregava aos judeus, mesmo sabendo do entendimento e do conhecimento que os judeus tinham, mesmo sabendo que ele enfrentaria, mesmo sabendo que ele sofreria perseguição, repreensão. Então fica claro que não é por divisão, não é para criar divisão que Paulo pregava nas sinagogas, mas sim por amor aos judeus. A próxima parada é na cidade de Listra, onde Barnabé e Paulo são chamados, são identificados com os deuses Júpiter e Mercúrio, e são venerados e começam a fazer sacrifício para eles. Eles rejeitam aquela veneração, de modo algum eles se consideram dignos de alguma veneração. Eles falam que somos humanos como vocês, somos homens como vocês, e rejeitam aquela idolatria, essa comparação com deuses. Eles afirmam que, correndo no meio do povo, que não são deuses, que são seres humanos. Isso aí também é importante a gente destacar, porque muitas vezes recebemos algum tipo de reconhecimento, algum tipo de veneração, e às vezes o homem busca mais destaque do que a ação do Espírito Santo. Eles eram completamente conscientes de que o que eles faziam era por meio do Espírito Santo. Eles eram instrumentos do Espírito Santo. Então, se algum louvor, honra, glória, veneração, sacrifícios fossem feitos, seriam a Deus, seriam a Jesus. Toda honra e toda glória é a Jesus. A eles, a Barnabé e a Paulo, de forma alguma. Apenas o reconhecimento talvez do esforço, mas não de serem deuses. Longe deles isso. E muitas vezes isso hoje, ser reconhecido e ostentar, buscar essa fama, esse reconhecimento, muitas vezes isso tem alcançado o cristianismo, de buscarem por meio das obras um reconhecimento além daquele do que Deus nos dá. Precisamos nos manter na humildade e sabendo que tudo vem do Senhor. Agimos somente pela ação do Espírito Santo de Deus. Se não fosse o Espírito Santo em nós, estaríamos quebrados. Mas aquele povo rapidamente deixa de venerar Paulo, aquele povo rapidamente muda de humor ou muda de posição, de entendimento, e passam a perseguir Paulo. Eles recebem influências de outras pessoas que chegam, das cidades que Paulo já havia visitado, aqueles que não concordavam, aqueles que passavam a perseguir Paulo, chegam ali em Listra então, e começam a influenciar
aqueles que estavam ouvindo a pregação de Paulo, e então eles, de veneradores do Paulo e Barnabé, eles passam a ser perseguidores e acabam apedrejando Paulo, que é dado como morto depois do apedrejamento. Mas Paulo se recupera, glória a Deus, e é ajudado por alguns irmãos e segue a sua viagem. Mas o importante, o destaque, em relação a como somos facilmente influenciados. Nós vivemos hoje na era dos influencers, então nós facilmente nos influenciamos e nós precisamos cuidar isso, precisamos estar alerta para isso. Não podemos nos deixar influenciar por qualquer ministração, por qualquer palavra que venha ao nosso encontro. Precisamos conferir com as Escrituras, precisamos comparar com as Escrituras, precisamos pegar aquilo que é dito, aquela mensagem que chega até o nosso coração, até os nossos ouvidos, e comparar com as Escrituras. Nós temos a palavra de Deus, nós temos a Bíblia para nossa regra de fé e prática. Precisamos comparar se aquilo que está nos influenciando está de acordo com a palavra de Deus ou está de acordo com as minhas necessidades, com o meu ego. Hoje, em que há várias pessoas tentando nos influenciar, é preciso também estarmos alertas para isso. Aquele povo que estava ali venerando Paulo, de uma hora para outra é influenciado por um outro grupo e passa então a apedrejar Paulo. Que mudança repentina ele sofre. E também podemos informar ou destacar que Paulo aí é apedrejado. Em muitas outras oportunidades, se assim podemos dizer, Paulo também ou é apedrejado, ou é preso, ou é açoitado. Ele é perseguido em quase todas as cidades em que ele vai pregar o Evangelho. E eu falo isso, destaco isso porque é isso que Paulo, a essa perseguição, a esses apedrejamentos, a esses açoites, a todo esse sofrimento que Paulo sofre na sua carne, que ele se refere quando diz: eu trago em mim as marcas de Cristo. Muito provavelmente seja as marcas das aflições que ele recebe por pregar o Evangelho. E a partir daí, de Listra, Paulo e Barnabé então voltam, terminam a viagem aí, e eles voltam, mas não voltam direto para Antioquia. Eles não voltam por um caminho que leva eles diretamente para Antioquia. Pelo contrário, eles fazem todo o caminho novamente. Eles passam novamente por todas as cidades aonde eles haviam ministrado, aonde havia ficado um grupo de cristãos. Eles passam e por ali renovam os seus ensinamentos. Com certeza outras pessoas haviam sido agregadas ao grupo, o número de crentes, de cristãos havia crescido, e com certeza eles ali ministravam, edificavam, reforçavam a igreja. Eles também estabeleciam líderes, estabeleciam aquelas pessoas que tinham um destaque, mas esse líder não era uma questão hierárquica. Esse líder não era aquele que queria mandar, mas era aquele que queria cuidar. Se Paulo precisasse falar ou ter informações da igreja, ele não iria perguntar para todos, ele ia buscar, ou iria se referir, se reportar àquele líder que estava ali. Então ele estabelece líderes na igreja, reforça o discipulado nessas igrejas no caminho pela volta até a Antioquia. Então, no caminho de volta, ele repassa pelas igrejas, fortalece o discipulado, fortalece a fé e também estabelece líderes nessas igrejas. E finalizando, nós podemos falar sobre essa estratégia de Paulo. Paulo tinha uma estratégia. Paulo buscava cidades importantes. Não iam a todas as cidades porque isso era impossível, então ele buscava cidades importantes, cidades de destaque,
E dessas cidades o evangelho se espalhava. Dessas cidades o evangelho era pregado para o interior. Mas Paulo tinha essa estratégia, buscar as cidades mais importantes, porque ganhando ou pregando, ministrando nessas cidades, aqueles que ali eram ministrados levavam essa mensagem até o interior. Então essa era uma das estratégias. Cidades importantes, a questão de estabelecer lideranças nas cidades, lideranças locais, lideranças que estavam ali, nasceram espiritualmente com um grupo e se destacavam, e lideranças para o cuidado, não uma liderança para mandar, para impor, mas liderança no sentido de estar ali, conhecer a todos, né? Perseverança era uma estratégia de Paulo. Paulo perseverava, e isso é uma estratégia. E o discipulado, ele ia na cidade e voltava na cidade para continuar o discipulado. Então, de uma forma geral, se percebe que Paulo tinha uma estratégia, e nós também precisamos ter uma estratégia. Nós temos um chamado de Deus, mas esse chamado de Deus nós precisamos executar ele com estratégia. Com certeza estamos, como eu falei no início, sob a direção do Espírito Santo, e precisamos andar sob a direção do Espírito Santo, mas também precisamos ter estratégia. Precisamos buscar em Deus uma estratégia para que nós possamos desenvolver com excelência o chamado que Deus nos deu. Vamos ficando por aqui, né? Até o nosso próximo encontro. No próximo encontro nós estaremos falando sobre o Concílio de Jerusalém, essa importante reunião, né, considerada por muitos estudiosos como a primeira grande reunião da igreja, o primeiro grande concílio da igreja cristã. Espero que nessa aula, nesse encontro, nesse estudo, você tenha adquirido informações importantes, que tenha acrescentado ao seu conhecimento acerca da palavra de Deus, que o Espírito Santo tenha ministrado ao seu coração, e até o nosso próximo encontro. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.